Pontualmente 8 horas e 1 minuto de uma terça-feira, 31 de março de 26. A terceira temporada do ano de 26 está indo embora, mas deixou aí muitas marcas. Você que trabalhou, viajou, atendeu gente, né? Os seus negócios, sua família, a igreja, quantas coisas boas o Senhor tem feito. Salmo 116, 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Seja bem-vindo ao curso de Reconstrução Espiritual, estudo sistemático do livro de Neemias. Ontem eu dei aula para o pessoal da maturidade de Josué, falei ontem sobre a lei dos dois altares, Josué capítulo 4. Vocês aqui lá no grupo, vocês já têm os capítulos um, 2 e 4 que vocês tiveram com o João. Eu hoje vou dar aí para vocês, continuando o capítulo 3 de Neemias, esse livro aqui, ó, fantástico. Esse livro ficou top e eu estou feliz porque tem alcançado assim tanta gente, tantos lugares que eu nem tinha noção. Nem sei se um dia Deus vai me levar para esses lugares. Tá aqui, ó, você que já adquiriu o seu livro, foi um bom investimento. Tá? Boa parte de todos os recursos das escolas, dos livros, né, é investido aí em libertação nas igrejas e também eu gosto muito de investir em ministérios, principalmente ministérios que estão começando, que estão caminhando aí nesses valores, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua história. Então, na aula anterior, que já está disponível ali no grupo, eu falei sobre as três primeiras portas, que são a porta da guarda, a porta das ovelhas, que eu falo ali para vocês a respeito dos conceitos de ser pastoreado, você não consegue, ou melhor, você não dá conta de pastorear alguém se você não for pastoreado. Você ter esses valores de pastoreamento, ser pastoreado, ser conduzido, ter ali vivido esses princípios de pastoreamento. Você precisa ter uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ter um líder, você precisa ter esses pontos. Depois a porta do peixe, que fala dos conceitos de alimento. Se você não é pastorado, não. Se você não é pastoreado, você não é alimentado corretamente. E falo sobre esses valores de você fazer seu devocional, caminhar nesses pontos aí. E a última, a terceira porta, no sentido anti-horário, é a porta velha. E a porta velha eu caminhei com vocês falando sobre os fundamentos bíblicos, o conceito dos fundamentos do casamento, dinheiro, família, papel do marido, da mulher, dos filhos, da igreja, papel dos governos, fala ali sobre as quatro autoridades que Deus constitui, que é família, governo, ciência e igreja. E então, essa aula já está disponível ali para vocês. Hoje eu vou dar sequência ao capítulo 3 e nós vamos descer um pouco mais a geografia ali de Jerusalém. Eu não estou lembrado se a editora colocou aqui no livro, deixa eu ver, um mapa. Eu lembro que eu coloquei um mapa aqui no livro mostrando a Jerusalém da época de Neemias. Não sei se eu coloquei, eu lembro que eu devo ter colocado. A editora não tirou, devo ter colocado. E eu passo ali para vocês os conceitos de Neemias do sentido anti-horário. Se não tiver no livro aí, eu estou folheando aqui, ó. Se não tiver no livro, tá na apostila, o mapa. Eu sei que tem um mapa, algum canto tá esse mapa que eu mostro ali os valores do sentido anti-horário, né? Todo o caminho de volta. Então, como é uma reconstrução, fala desses valores do caminho de volta. Você percorrer novamente as áreas antigamente assoladas de geração em geração, como diz ali Isaías 58. Tá aqui em algum canto. Página 53, pastora. Do livro? Apostila. Ah, da apostila, né? Do livro não tá, né? Acho que eu não coloquei no livro. Acho que estava assim no O livro. livro eu não sei acho que não. Acho que eu coloquei, não coloquei. Ai, será que a editora não pôs? Eu não lembro, né? Acho que na próxima edição eu vou pedir para eles colocarem, então, um mapa que explica ali a parte dos conceitos de anti-horário. Uai, para mim que eu tinha colocado, mas tá bom. Sentido anti-horário. Então, todo o processo de reconstrução é sentido anti-horário, o caminho de volta.
Tem igrejas e pastores que batem forte dizendo que esse negócio de caminho de volta não funciona, não tem nada a ver, nem na Bíblia tá. Tanto tá que Jesus fez o caminho de volta, por isso que Hebreus fala que é um novo e vivo caminho, esse caminho de volta. Então, descendo essa geografia, quem está com a apostila ou o livro, a gente chega agora à quarta porta, a porta do vale. Então, a primeira é a das ovelhas, peixe e velha, e agora a quarta porta é a porta do vale. Então, eu falo, a geografia da cidade, você vai fazendo esse sentido anti-horário, tá? Isso é de você reconstruir, é você pedir perdão, reconciliar, liberar pessoas, fechar portas que você deixou abertas aí para trás. Na teologia prática, eu chamo isso de conversão, né? Você convergir, seguindo a ordem, é você, cara, preciso voltar lá e resolver, eu preciso estabelecer. Então, o que que é essa porta do vale? Na Bíblia, é Neemias 3:13, que diz assim: a porta do vale reparou Anum, ou Hanum, que significa favorecido por Deus. Os moradores de Zanoa, esses caras aparecem aqui, só aqui que esses caras aparecem. Zanoa tá ali no texto, significa águas sujas ou ruins. Edificaram e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1.000 côvados. Aqui também é a única porta que tem uma medida de distância. 45 metros na muralha até a porta, um côvado, acho que é 45, acho que eles falam que é a distância da ponta do dedo ao cotovelo, uma coisa assim, 45 centímetros. 1.000, né, dá 45 metros da muralha até a porta do monturo. Então, nesse verso, nós vemos essas duas portas, o vale e a porta do lixo. Em algumas traduções daí da sua Bíblia, você vai ver porta do lixo ou porta da sujeira, tá? Então, esses dois valores, vale e sujeira, eles estão linkados com o conceito de que precisa ser estabelecido princípios de distância. Então, eu vou melhorar isso aqui para vocês. Essa porta do vale, eu estou lendo aqui, ó, era considerada uma região de difícil acesso, onde as épocas de chuvas e inverno a água acumulava e o gelo que derretia descendo as encostas demorava a evaporar porque é um buraco, então o sol passa ali só das 10 às 2 da tarde, no caso das montanhas. Jerusalém está situado entre 7 montanhas, 7 vales, 7 morros. Tem até um hino que canta, né? Em volta de Jerusalém, assim estão os montes. Então, são 7 montes que Jerusalém está incrustada ali no meio. E esses moradores de Zanoa, que significa águas sujas ou ruim, próximo desse trecho, são responsáveis por essa construção. Por quê? Porque eles sabem lidar com esse terreno. Eles estavam ali já prontos, já sabiam como funcionava os valores da época. Então, aqui, falando desses princípios de voltar, de ter acesso, é lidar com as sujeiras da sua alma, lidar com as bagaceiras da sua história, lidar ali com a falta de zelo dos princípios que você posicionou, ou melhor, que você não posicionou. Trazendo para a vida espiritual, isso fala de você pôr fim a pecados escravizadores, vícios de comportamento, pensamentos que não, né, você sabe que está errado, você sabe que está errado. Provérbios capítulo 20, verso 27 diz que nós temos consciência e inteligência. Tá? Então, essa porta representa as tentações, as provações, os estreitos da vida, vale, né? Os estreitos da vida. Eu tenho essa conjectura de que o deserto é a faculdade de Deus, Edna, e o vale é a pós-graduação. Tá? Então, aquilo que você não deixou no deserto, você vai ter que largar no vale. Tá? Então, você não consegue sair dali vivendo de maneira assim à toa. Então, você tem que saber lidar com esses mecanismos. Então, as tentações, as provações, tá? Aonde você negocia valores, lembra dos princípios? A porta do vale, perdão, a porta velha é onde você negocia princípios. E aí isso vem manchando o seu caráter, manchando a sua reputação, manchando a sua vida espiritual, colocando em xeque a sua autoridade, tá? Deus, ele não retira a autoridade, ele nega acesso à autoridade.
Então, a área em que você precisa restabelecer, fazer uma limpeza, dar uma faxinona, é possivelmente a área que você, né, negociou princípios e está ali cheio de lama, bagunça, sujeira. Eu lembro uma vez que o meu avô já faleceu tem muitos anos, pai da minha mãe, ele me deu uma, eu tinha acho que uns 9, 10 anos, e eu tava, meu avô é de Santa Catarina, e eu fui lá passar férias, a gente, né, família reunida. Eu lembro que tinha uns meninos brincando lá, e eu queria ir brincar com esses meninos. E o meu avô, né, conhecia a índole dos meninos, falou assim: não, você não vai, Ronaldo. Eu falei: não, vou, deixa eu ir brincar lá, moleque, né, no meio do mato, brincando lá na rua. Deixa eu ir, vô. Ele falou: não vai, não. Aí diz, eu lembro que eu devo ter feito uma birra ou falado alguma coisa. Eu lembro que o meu avô me pegou pelo braço e foi lá no fogão a lenha, pegou um carvão que estava lá, apagado, e passou na minha roupa e no meu rosto. E aí eu fiquei, isso, vô? Aí ele, não, tá vendo? Sujou ou não sujou? Eu falei, sujou. Eu falei, então, é isso que esses caras vão fazer com você. Vão sujar você e vai ser difícil tirar depois a sujeira. Eu não entendi nada daquilo, e resumindo, ele não deixou eu ir, né? Mas, hoje eu entendo que ele estava até me protegendo dos conceitos. Então, o que que sujou o seu caráter? O que que maculou a sua palavra? Você é do tipo da pessoa que fala e ninguém acredita mais? Você é daquele que promete e não cumpre? É tão feio cristão prometer e não cumprir os trem. É muito feio. Pastor, líder, pai de família, promete e não cumpre. Ou quer compensar a falta de autoridade em fazer um tanto de coisa e começa e para no caminho, não dá conta de fazer, tá? Não dá conta. Começa um tanto de coisa e para, né? Ah, mas é o meu TDAH. Não, o nome disso é ser vergonhice. Então, quando você começa a fazer as coisas e não termina, vai começar a fazer uma restituição, não termina, vai fazer um devocional, não termina, tem um prazo de estudo, não termina, começa uma faculdade, não termina. Ah, é processo seletivo da minha vida. Não é não, ainda mais você que já foi atendido, orado, reorado, retrazido, rebatizado, reungido. E aí, né? Não, é falta de posicionamento. A tua palavra não tem mais autoridade. Que feio que é isso. Nem os capeta mais se preocupam com você, porque você é daquele que fala e não faz. Tá? Então, até os demônios falam: irá que esse cara tá lá. Ele mesmo se arrebenta sozinho. Então, isso fala de macular. O que foi a área da sua história que você deixou, negociou, foi pro vale, Deus tratou você lá e você não foi aprovado. Tá? E isso fala muito do conceito. Então, quer ver só? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos pegar a Soninha. Vamos supor que a Soninha ela tem um grupo de discipulado com as mulheres. E aí a Sônia ela começa um discipulado com as mulheres e aí, sei lá, a Sônia vai tratar ali a questão familiar da turma, parente, amigo, perdão. A Sônia está trabalhando perdão nas meninas. Mas se a Sônia, ela não sabe viver o conceito do perdão, ou ela tem áreas na vida dela que ela não perdoa, não se perdoa, ela vai contaminar essas meninas nessas áreas. Ela vai anular nas meninas, quem ela está fazendo esses devocionais, esses valores de autoridade. Então as meninas vão querer perdoar, vão querer fazer, e a Sônia não tem autoridade para lidar com isso com as meninas, porque ela não resolve. Essa área dela, esse vale dela, ela não consegue sair, ela reprova, ela vai manchando a reputação dela, e o céu não aceita falsidade, o céu não aceita cópia, o céu não aceita coisa pirata, o céu não aceita de segunda linha, né? Agora tá na moda, não pode falar pirata, é segunda linha, primeira linha. Não tem isso. Então, essa área das meninas passa a ser travada porque a Sônia, que é a líder desse devocional, não anda, não vai, ela não tem autoridade para isso. Ela quer ministrar isso nas pessoas. Então, ela é reprovada. Tá? Então, essa porta representa as situações que você passa, né? As tentações te visitam, as provações te visitam e você acaba ficando pelo caminho. Não resistir às situações difíceis que foi submetida. Então, provação e tentação fazem parte da nossa história. Deus usa as tribulações, as provações, as tentações, os vales da nossa caminhada, da sua e da minha, para separar meninos de homens, órfãos de filhos, tá? Imaturos de maduros, santos de carnais.
Então, isso não tá atrelado ao papel de Satanás, embora Deus pode até usar um demônio para colocar você à prova. Isso está atrelado é o plano de, que é que fala? O controle de qualidade de Deus. Você precisa posicionar. Então, por que que você está sem dinheiro? Por que que você está passando prova? Por que que você está sendo visitada? Por que que você não consegue romper? E possivelmente, nessa área que você está sendo visitada, você está sendo reprovada, porque nessa área você manchou o princípio de Provérbios 28:9. Você dá uma lida lá, Provérbios 28:9. A porta do vale, tá? Aprenda, eu já falei isso, vou repetir. As aflições vêm de graça. Você não precisa fazer nada para ser visitado pelas dificuldades. O que vai lhe custar é como você reage a isso. Viu, pessoal? João, Osmari, Thaís, João aí daqui de Curitiba, a Sônia, a Adriana lá de Bragança, a Edna, a Vanessa, todos vocês. As aflições vêm de graça, vêm no pacote da salvação. Tá? Como você reage a elas é que vai fazer diferença. O tamanho da boca que você abre para murmurar, o tamanho da língua que você usa para se queixar. Eu falei ontem na escola lá, os meninos assistiram aí, eu vou repetir. Nunca questione Deus a respeito do seu chamado. Questione você se você está sendo provado ou você está apto para o chamado. Tá? O conceito de você descansar no Senhor demanda caráter polido. Seja um morador de Zanoa que fica lá acostumado a andar na lama. É assim mesmo, estou acostumado a ser provado. É isso mesmo. O diabo está furioso, o inimigo está furioso. Sai daí, jacaré. Tá? A porta do vale, se você passa por essa área, nas áreas, nessa porta, nas áreas que você negocia, é porque Deus quer avaliar em você o seu caráter, a sua demanda entre o que é verdade e crença. Tá? Analisar o que condena e que justifica. Principalmente fazer uma limpeza, dar um geralzão na sua história e relacionamento. Existem revelações que não chegam para vocês e para mim porque nós estamos cheios de deduções e achismos, religiosidade. Só faço se fizer assim, funciona assim. Se fizer desse jeito, Deus age assim. Sabe essa troca de posicionamento? Isso eu entendo que isso não deve ser nem de crente. Isso é coisa de gente humana, carnal, pessoa racional demais. Não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, a coisa não funciona. Porque não se trata disso. Se trata de você fazer o que você tem que fazer, baseado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simples. Quer ver o que diz Romanos 4:4? Quer ver? Romanos 4:4. Olha o que que fala aqui, ó. Eu gosto desse texto. Eu vou ler aqui, ó. Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Tá? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Paulo está dizendo: se você trabalha, você está recebendo a paga do seu trabalho. Isso não é um favor. Ah, eu estou te pagando porque assim, não, você é a paga do seu trabalho. Inclusive, Jesus chama aquela pessoa que faz somente o que lhe manda de servo inútil. Já viu essa passagem? Servo inútil. Se você fizer somente aquilo que lhe manda, servo inútil. Então, agora, por que que algumas situações não prosperam? Tem toda uma dinâmica, mas no ponto de reconstrução de pecado, de valores, está atrelado a como você encara a área financeira, como você encara as questões de empenho de palavra, como você encara o início de um processo e o fim de outro. Você quer começar vários projetos, mas não termina nenhum. Não vai funcionar. Você está indo para o vale porque Deus está te parando. Então, começou, termina, por mais simples que seja. Faça bem feito, tem o coração de Deus. O diferencial do cristão para os outros é que ele não faz somente para ele, ele faz para Deus. Isso pode ser até um clichê. Mas Deus está olhando. O pensamento judeu é assim: eu vou fazer bem feito, porque menos que não apareça, né, essa área que não vai sair na foto,
Deus sabe que eu sou dirigente. Então você tem que fazer a sua parte diante daquele de iniciativa, ideais, manter a sua palavra. E eu não canso de repetir, mas às vezes assim, não desânimo, Edna, porque o que que gera riqueza na vida de uma pessoa? O empenho de palavra, tá? A credibilidade da sua palavra. Deus pode assinar naquilo que você fala. Jesus pode certificar aquilo que você fala, a palavra certifica o que você fala, tá? A palavra testifica do seu caráter, a palavra ela endossa as suas ações, né? Então, aqui no grupo eu tenho empresários, profissionais liberais, missionários, donas de casa, mas é válido isso é válido. Você prometer e cumprir, ou como que você quer ajudar o próximo se no pouco você não consegue se estabelecer firme? Começa um livro, não termina, depois começa outro livro, não termina, depois começa um curso, não termina, depois começa, abre um negócio, não paga os impostos, aí faz o negócio, não dá certo, e aí você quer que a palavra te respalda. Então, possivelmente, faz um scan aí na sua história, você deve estar passando sendo um morador de Zanoa, acostumado a mexer na bagunça, no lixo, no barro, na lama, não liga porque as pessoas possam, assim, não ser a pessoa, mas não liga em que o céu pode não aprovar o seu nome, né? Ah, não tô nem aí para a opinião dos outros. Beleza, mas e o céu? E a opinião do céu? Como é que tá? Diz para mim. Tá? Esses pontos, a porta do vale é para avaliar essa verdade, crença. Entende? Uma das situações mais comuns que levam uma pessoa que danifica as três primeiras portas é ver até onde você negocia valores para justificar os seus erros. Tem uma frase que eu li num livro do. Eu tenho uma coleção do John Maxwell. É isso mesmo. John Maxwell, está até aqui do meu lado aqui, tem toda a coleção dele que eu li, de John Maxwell, que ele fala assim que ele tem uma palavra muito boa, que ele tem um exemplo que diz assim: você pode até ferir ou pular processos para chegar no topo. Você pode fazer isso. Mas você vai precisar ferir princípios para se manter no topo. E aí começa a sua queda. Eu vou repetir, ele fala isso. Ele fala assim: você pode até pular processos para você chegar no topo, ser um líder, um cara ali de visão. Mas você vai precisar quebrar princípios para se manter no topo. Isso fala dos valores do seu caráter. Eu atendi eu estou cuidando de uma pessoa, ela é do outro lado do mundo, ela é da Ásia. E os horários daqui lá é de 10, acho que 10 horas de diferença a mais. Então aqui é 8, lá vai dar 10 horas, vai dar 8 da noite, lá vai dar quase 6 da manhã. E aí, conversando com eles, tal, um dos deles falou assim para mim, ele falou assim, eu perguntei assim, como que você lida com o fator das pessoas prometerem para você e não cumprirem? Aí essa pessoa disse para mim assim, um líder lá, um missionário lá, do outro lado do mundo, ele falou assim, eu entendo que é muito feio, a coisa não, ele não usou essa palavra feio, eles usam outra palavra lá que eu não me lembro agora. Ele falou assim, ele falou assim, aqui na Ásia, o asiático, o japonês, o chinês, o coreano, eles prezam muito pelo empenho de palavra. Então, quando você vem para cá e você empenha uma palavra e não cumpre, seja que natureza for, eles descredibilizam você. Então, tudo que você falar, você vai ter que provar isso. De alguma maneira, você vai ter que dar uma coisa em troca, uma fiança. Foi essa a palavra, fiança. E aí eu disse, e como que você se sente assim? Ele falou, não, é difícil porque as pessoas prometem e não cumprem. Eu falei, quantas vezes você já prometeu e não cumpriu? Aí ele levou um choque. Ele falou, como assim? Vai, quantas vezes você empenhou a palavra e não cumpriu? Tanto com, não é, tô nem falando com o povo aí, tô falando com seus familiares, com a igreja, com tanto de gente que você prometeu e não cumpriu. Nem perdão você pediu por não ter cumprido. Aí ele ficou pensativo, falou, não tinha pensado nisso.
Então pensa e faz uma lista ali de todas as palavras que você empenhou e não cumpriu. Aí ele mandou a lista para mim, enorme, grande a lista. E é tudo coisas assim. Prometeu ir, não foi, prometeu ligar, não ligou, falou que ia levar um doce, não levou, coisas assim. Falei, pois é, se você não consegue ser fiel, no mínimo, da empenho da sua palavra, segundo você diz que é um homem de Deus, como é que você quer que as pessoas invistam em você? Como que você quer que o céu invista em você? Diz para mim, né? Como que você quer orar? Que tipo de oração você faz? É uma pergunta. Que tipo de oração você faz querendo que as pessoas, Deus invista em você? Não vai funcionar, tá? Então, já avaliou que você pode estar no vale, todo sujo, com o seu espiritual manchado, sua roupa manchada, seu caráter manchado, você tá nem os seus filhos acreditam em você, nem o céu acredita em você mais. E aí você fica criando subterfúgios, técnicas, vai para IA, vai para os mecanismos e contrata empresa para fazer a coisa girar e liga não sei o quê. Você já viu isso? Isso não funciona. Não vai dar certo. Simples. Como que o céu vai investir em você? Quando você começar a arrumar as coisas que você prometeu e não cumpriu. Aí o céu passa a liberar crédito para você. Eu tenho uma brincadeira com meu cunhado aqui, que a gente, quando tem jogo de São Paulo e Corinthians, a gente aposta coxinha. E aí, se o Corinthians perder, ele paga duas coxinhas e duas cocas. Se o São Paulo perder, eu pago duas coxinhas e duas cocas. E ano passado, teve um jogo do São Paulo e Corinthians e eu perdi. Eu perdi. Perdi. O São Paulo, o Corinthians ganhou ali e tal, e eu perdi. E aí virou, aí tava vindo um outro jogo. Falou, vamos aqui, vai comer. Ele falou, não, só aposto com você depois que você quitar a dívida primeiro. Eu falei, não, mas eu tava viajando. Não, não, não. Ele falou assim para mim, né? Ele é cristão também, gente boa, só que é corintiano. Ele falou assim, Ronaldo, presta atenção, eu só libero crédito para você depois que você pagar teu débito. Aí você tem crédito. Se não, não. Eu falei, caramba, mas ó, ele falou, não, tem conversa. E aí, eu sei que eu viajei, não deu certo a gente sentar e conversar, e foi passando, e o São Paulo ganhou do Corinthians. E eu liguei para ele, falei, mano, e aí, como é? Ele falou, não, essa aposta não valeu. Eu falei, por quê? Mas já é um estatuto perpétuo da família. Ele falou, não, enquanto você não pagar lá, essa aposta aqui zerou. E aí, pois eu paguei, a gente conversou, e eu fiquei pensando nisso, fiquei me meditando. E aí eu fiquei pensando, puxa, ele tá certo, não tá errado, né? Demorou, mas paguei. E aí eu fiquei pensando, quantos de vocês faz jejum, consagra, campanha, contrata empresário, faz curso de coach, o que mais é? Tem aí curso de inteligência financeira, inteligência artificial, chama aí Alexa, o Google, o IA, o Gemini, essas trem tudo aí, e não vai. Por quê? Você tá devedor. Você não tem credibilidade. Você está no vale, sujo, culpando, e não vai, não funciona. E eu vou dizer uma coisa para você: ficar devendo essas coisas, principalmente no céu, dá ruim. Então, vá chato, vá consertar a tua história. Faz a lista, senta, resolve as palavras, os empenhos, pede perdão, fala para o céu liberar você, dá teu jeito, tá? Até onde você desceu para justificar o seu comportamento, negociando princípios e valores. Porta do Vale. Alguma pergunta? Adriana, Sônia, João, Lili, Thaís, João Paulo, Osmarilda, eu sei quem está aqui, a Edna, Xandinho. Então tem aqui Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Que mais que eu tenho aqui? E São Paulo. E tem também o pessoal de Cascavel, que é o Marasca, e o pessoal lá de fora que estão assistindo às aulas também, tá? Então, dá uma olhada nisso. Que tipo de negociação você quebrou? Depois vem a porta do monturo, do lixo, tá? Neemias 3,14. A porta do monturo reparou-a Malquias. Malquias significa Deus é rei. Filho de Recabe, Deus é santo. Maioral do distrito de Bet-Haquerem. Bet-Haquerem significa casa da vinha ou casa do vinho.
Ele a edificou, lhe assentou os fundamentos, as portas, ferrolhos e trancas, né, e estabeleceu. Então, a porta do monturo é a metade do caminho, então, o sentido anti-horário. Então, ovelha, é, peixe, velha, vale, e agora a quinta porta, a porta do monturo. Os lixos da sua história. Então, você veio negociando, 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 juntando lixo, sendo descredibilizado, e agora chega no lixo, o lixão da alma. Porta do monturo representa a metade da cidade, a divisa da muralha, a parte mais baixa, tá? Essa região é considerada o lixão da cidade, onde o fogo não se apaga, era mantido aceso constantemente para queimar os restos de alimento e resíduos da cidade. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês de duas coisas. Primeiro, em geral, mapeamento básico. Em geral, a área onde tem lixo, vou falar tanto físico, lixo físico, como emocional, são áreas que foram derramados sangue ou feito alianças de sangue, moral, espiritual e físico. Se você pegar um espaço de lugar, um terreno, e você vê ali uma casa bonita do lado, um terreno todo vazio, bagunçado, sujo, uma casinha toda caída, quebrada, e uma outra casa bonita do lado. Esse terreno que está com a casinha bonita, quebrada, toda bagunçada, fatalmente ali tem sangue derramado, tá? Então, quando você não diz, quando a pessoa ela não consegue romper com alguns comportamentos, pode ser que esse comportamento, mesmo crente, ela nunca tratou, ou quando tratou, tratou pela metade. Não sabe lidar de maneira correta com as demandas que se faz necessário, tá? Então, deve ter lidado, beleza, mas não lidou com a maneira correta disso. E vai acumulando lixo, e vai acumulando lixo, e aí você vai quebrando princípios, e você vai entendendo tudo em nome de Jesus, que a coisa é isso mesmo, a vida é difícil, né? O inimigo se levanta, e aí você diz, quer saber, já que estamos aqui, vamos assim mesmo, e aí você vai investindo, em vez de resolver, você vai remediando uma situação. Aquela situação que faz tempo que você precisa posicionar o seu filho, sua filha. Aquela situação que faz tempo que você precisava ir lá sentar com seus parentes para um fim. Aquela situação que faz tempo que o teu pastor está enrolando, enrolando, e você fica procrastinando, pensando, eu vou me levantar contra o ungido do Senhor. Sabe? Aquela questão que você está protelando, protelando para tomar uma decisão ministerial, protelando para tomar uma decisão pessoal, aquela conversa séria, viu? Que você nunca teve com seu marido, que eu sou com a sua mulher. Senta aqui, vamos resolver essa coisa aqui logo. E aprendam, querido. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, vocês amam. Não existe tempo de Deus para consertar pecado. Não existe isso. Isso é uma coisa que montaram aí, esses caras que é cheio da hipergraça. Não, tem que orar para ver o tempo de Deus. Não existe isso. Você vai acumulando lixo, vai acumulando lixo, e aí você quebra alianças, quebra princípios, vai deixando aquela conversa corajosa para trás, vai empurrando com a barriga, vai fazendo uma oração aqui, aí de vez em quando você tem uma vitória ali, você já deixa de canto, sabe? Vai protelando, os sinais começam a aparecer, mas daí você dá uma tapada assim, dá aquela varrida nas folhas, e aí a coisa vai caminhando, e você vai juntando lixo, e ali vai começa a ter infestação de perturbações. Aí você remedia com remédio, terapia. Igual a mulher que eu atendi lá em Maringá, 8 anos com a psicóloga. Eu falei, por que que essa mulher não liberou você? Ah, porque ela disse que eu não estou pronta ainda, porque se ela me liberar, eu falei, cadê o dinheiro? Dinheiro, cada sessão, R$ 130, há 8 anos, faça a conta, uma vez por mês. Quanto não dá isso? Então, não, aí quando eu dei um tranco nela, ela desesperou. Falei, não, chega. Se você não tem limite, eu ponho. Se você não tem princípio, eu coloco. Se você não sabe dizer não, eu digo. Se você não sabe fechar, eu fecho. Aí ela entrou em desespero. O que que eu faço? E vira, dá teu jeito. Então, isso vai juntando lixo em você, você vai empurrando e não decide a igreja, não decide a mulher, não decide os filhos, não resolve o casamento, não põe fim nos abusos.
né? Os empresários aí da sala que vão assistir depois, sabe que estão fazendo errado, não para, faz agiotagem, negocia com o filho, negocia com o nó, não, dá um jeito aqui, vamos ajudar ele, tadinho, precisa de uma chance. Tem uma pessoa aqui, que mora aqui, conhecida nossa, que a filha assim, é problemática, menina. Mas a mãe, não, você tem que ajudar, porque se eu ajudo os outros, porque eu não vou ajudar os filhos, e não sei o quê, e tal. Provérbios 19:19. Se você ajudar um tolo uma vez, você vai ter que ajudar sempre. Provérbios 29:1. Deixa um homem de mau gênio encontrar o seu destino, o seu final. Então, esses valores precisam ser estabelecidos. Que tipo de lixo você vai acumulando? Tudo em nome da graça, em nome da paz, em nome do amor, né? Em nome, não, aí começa a juntar, aí você fica ali fazendo aquela manutenção, aí começa a ter sonho, ter doença, ter problema, começa as coisas. Não, mas é o inimigo, não é o inimigo, é você. Sabe quem tem o pior inimigo? Aquele que você olha no espelho. Então, como é que você está nessa área? Tá? Jesus deixou bem claro, né? Uma porta, assim, que Neemias fala muito pouco dela, porque põe lixo, queima tudo, joga tudo. E ali se acumulou esse lixo, porque ali sacrificavam os filhos, né? Tem até um texto aqui, acho que eu coloquei o texto aqui, da porta do monturo, que fala dos valores de Jeremias, fala, né? Jeremias 17, acho que é isso mesmo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, e fala que ali era quando os pais consagravam o vale dos filhos de Inom, tá? O vale dos filhos, Jeremias 7, ó. Essa porta, eu vou ler aqui na apostila, deve estar no livro também, deixa eu ver aqui no livro, cadê? A porta, frontal, quer ver, ó, a porta do monturo. Aqui, ó. Aqui, eu vou ler aqui no livro, quem está com o livro, página 51. Essa porta era, no mínimo, um lugar sinistro. Aqui, ó. Conhecida pelos antigos como o Vale dos Filhos de Inom e os Altos de Tofete. Estamos falando da porta de Jerusalém, ali onde tinham os crentes. Ali em Jeremias 7, 29 e 19. E frequentada por leprosos, doentes, pessoas marginalizadas. É a porta pelo qual o lixo da alma deve ser removido, aberta ao Espírito Santo. Eu vou ler esse texto aqui de Jeremias 7:29. Pegar aqui. Jeremias 7:29. Olha o que diz aqui, ó. Aqui, achei. Jeremias 7:29. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe a prantear sobre os altos desnudos. Aqui fala de você se expor. Desamparou a geração, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Colocaram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome. Estou falando tudo em nome de Jesus. Vai tolerando em nome de Jesus. Não, deixa pra lá, não, tadinho dele e tal. Não. Vai embora, toca o bar. E para contaminar. E continuou. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei e nem passou pela minha mente. Estou falando tudo em nome de Jesus. Não, porque, exemplo, quer ver só? É, vamos falar muito sobre dinheiro no capítulo 5. A mãe que dá dinheiro para o filho fumar e beber. O pai que dá dinheiro para o filho fumar e beber. O marido, né, que sabe que está fazendo coisa errada e continua fazendo, não coloca limite. A esposa que está vendo que o marido está fazendo coisa errada e não põe limite, ela está investindo nisso. Pastores que sabem que os líderes estão roubando, matando, enganando, dissimulando, mentindo, passando pano, não fala nada para ninguém, fica quieto, deixa aí que Jesus vai cuidar dele. Empresários que sonegam impostos, contrata funcionários sem
registro, dá balão, pega gato de luz, gato de internet, gato de água, compra produto pirata, produto de segunda linha, faz viagem para o Paraguai e traz muamba de lá para vender aqui dizendo que é original, compra roupa, né, roupa, em lugares que você sabe, por exemplo, esses outlet, cuidado com esses outlet, tem uns outlet aqui perto aqui, as meninas devem conhecer aqui do Boqueirão, no Aderoço, que é três camisas da Adidas por 100 cruzeiro. Nunca que isso é original, mas nunca, nunca. Um tênis da Adidas aqui é um tênis por cento e noventa e nove R$ 199,99. Nunca que um tênis da Adidas é esse valor. Não, mas é primeira linha. E aí investe nisso, vai investindo nessa bagaceira. Líderes que sabem que os seus liderados estão todo quebrados, todo errado. Igrejas que não têm documentação, não têm um extintor de incêndio, não têm uma saída de emergência, não tem um documento, não tem um estatuto, não tem um CNPJ, uma bagaceira. E aí isso vai acumulando, acumulando, porque você vai negociando, deixou de ser pastoreado, deixou de ser alimentado, negociou princípios, passou pelas tentações, e aí você faz tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é para obra. É para obra. Sabe? Para obra. Eu lembro que uma vez eu fui mapear uma igreja, estava dando uma quebradeira na igreja. Escuta essa, Xandinho, uma quebradeira, uma quebradeira. Aí me chamaram lá. Daí o pastor falou assim: não vou te levar. Eu falei, como é que foi a fundação dessa igreja? Lá em Santa Catarina. Eu vou te levar na mulher que doou o terreno e o dinheiro para comprar a igreja. Para fazer. Tô escutando, tô escutando. Tudo é, Xandinho. E aí eu fui lá, a gente sentou para tomar café, lá, e o pastor falou: conta para ele como é que foi, porque a igreja não ia, a igreja não ia, não ia, tinha um roubado de afiação na igreja duas vezes. Nunca vi igreja ser roubada, para igreja ser roubada, porque a coisa tá muito feia. E aí roubaram lá e entraram, tinha os cachorros morriam lá, as galinhas quebrava, estragava comida, juntava bicho, umas coisas assim. E aí, sentando lá com a mulher lá, eu falei, como é que começou? Ela falou assim, não, quem doou o terreno fui eu que doei para a igreja. Eu falei, tá, legal, mas de onde é que veio o dinheiro para doar para comprar esse terreno? De onde é que veio essa boa ação toda, sendo que a senhora nem cristã é? Aí ela, não, eu ganhei do meu marido. O que que teu marido faz? Não, meu marido é bicheiro. Meu marido é bicheiro, faz jogo do bicho. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Cadê teu marido? Tá preso. Mas ele deixou as jogo do bicho tudo para me administrar, eu e meu filho. Eu falei, cadê teu filho? Meu filho tomou um tiro na perna, foi tentar roubar um carro, fugiu da polícia, tomou um tiro. Eu falei, então, o dinheiro que a senhora deu para comprar essa igreja é do jogo do bicho? Ela falou, mas é uma benção, o pastor é uma benção, orou por mim. Eu falei, e aí, pastor, como é que é essa história aí, essa conversa aí? Ele falou, não, mas daí a gente orou, consagrou ao Senhor. Eu falei, não, pastor, não, o problema não é esse, o problema é a origem do dinheiro. A origem do dinheiro é de roubo, de aborto, de furto. Não, mas daí cai no altar do Senhor e santifica. Eu falei, o Senhor não tem essa autoridade para fazer isso. Por quê? Porque o Senhor também está errado. Até pode, né, de repente, santificar. Não estou dizendo que não pode. Porque o dinheiro não tem culpa se você é bicheiro, se você é crente. E aí, eu falei, mas nem o senhor está coisando, porque a igreja está toda quebrada, o senhor me chamou para arrumar. Então, como é que o senhor quer santificar um pecado de um pecado que o senhor nunca santificou? Então, esses valores acabam dando problema. E aí eu falei, agora o que eu faço? Eu falei, fecha a igreja, fecha esse trem aí, vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de açougueiro, vai trabalhar de loja, faz qualquer coisa, mas o senhor não tem invertido. Por quê? Porque o senhor está quebrado, o senhor também está errado, o senhor tem empresa, o senhor sonega, o senhor está o senhor nem aliança no dedo anda, se colocou só para vir aqui comigo, os seus filhos estão tudo arrebentados, o carro que o senhor ainda nem é seu, os pneus tá careca, tá no nome dos outros. Como é que o senhor quer santificar um negócio assim? Né? Não funciona. Aí veio aquela palavra, viu, Edna? Mas Deus usa até o ímpio para abençoar o justo. Sim, o justo, mas não é o seu caso. Então, esses conceitos se fundamentam de lixo, vai juntando lixo, tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Aí a Bíblia deixa bem claro: olha o que Deus falou. Nunca passou pela minha mente um trem desse. Né? Então, na nossa conversão, não repara as brechas de personalidade, né? Assim, a poeira, o lixo vão sendo assim jogados para de canto. Pastor, Oi, Xandinho, pode falar. numa cidade anterior aí, não vou falar qual é, o cara doou um terreno enorme pra igreja. E aí E aí eu foi uma penso, né? benção, né, bicho? Terreno Enorme e tal. enorme e tal. Só que Só que o povo não sabia que ele roubava gado dos outros. Roubava gado dos outros, aí vem um vento, meu irmão. Caiu tudo a igreja.
E o pastor fez campanha, juntou dinheiro de todo mundo, e veio um vento, derrubou tudo. Foi tudo pro pau. Ah, não funciona assim, tá? Quem santifica a oferta? O altar está todo estourado. Eu lembro, para encerrar aqui essa conversa, a gente vai falar mais de dinheiro no capítulo 5, mas só para você ver o tanto de lixo que a gente acumula desses pontos. Então, vai jogando de canto, vai jogando, depois eu vejo, né? Eu conheço umas pessoas assim, sabe? Conheço uma gente assim, vai jogando de cana, não, agora tô decidida. Aí começa e para. Agora tô decidida, agora vai. Aí começa e para. Não, agora a coisa funciona. Agora eu tô crente, agora eu tô church. Aí começa e para. Conheço uma gente, umas pessoas assim. Ah, eu vou separar, vou embora. Tá bom, então vá de uma vez. Mas faça, não vá, faça, dá pôr um fim em alguma coisa. Aí, não, falei, não, Deus está falando comigo, sei que lá, sei que lá, sei que tem, né? Então, tudo isso vai acabar juntando lixo, manifestando em atitudes, reações, palavras, pensamentos, padrões de vida. Apesar de você, né, viver uma igreja, você está dentro de você, tem muita imundícia. E o Espírito Santo já foi embora faz tempo, tá? Então, as raízes de crenças que norteiam a sua vida, na qual você constrói os seus princípios e valores, né? É elas que vão nortear tudo isso. Romanos 11:16. Se a raiz é santa, os frutos também são. Mas você negocia princípios, não sabe dizer não e vai, né? Tudo em não, vai fazendo, vivendo de campanha em campanha, de campanha em campanha, de voto em voto, e a coisa não vai. Então, as filosofias do eu, não de Deus, né? Deus diz assim: essas áreas que você está fazendo aí não tem nada a ver com isso, é coisa sua. Tá? E aí eu coloco aqui, o que que você tem que fazer para arrumar isso? Aprender a desaprender e aprender a aprender sempre, tá? Saber lidar com as suas incredulidades, com os medos, tá? O que realmente leva boa parte da crentalhada e algumas áreas a acumular lixo é a incredulidade, o medo de tentar, de fazer, tá? O que bloqueia o nosso ser é a rejeição. Até isso aqui vão falar de mim, ninguém vai me entender. Rapaz, faça o trem, chama Deus para ser teu sócio e mete o pé na água, faz esse Jordão parar, faz o sol parar, dentro do conceito. Se você tem o princípio correto, lixo tem que ser jogado fora. Tá? Nada de reciclar. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que falou que nós somos reciclados por sangue de Jesus. Eu sou reciclado. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, os valores são nós, reciclado. Eu não sou reciclado, não. Até porque no céu não entra nada assim usado. Porque nova, novo, fez novas todas as coisas. Novo. Mesmo que tudo quebra, a sua palavra tem que ser mantida. O meu pai me ensinou isso. Sua palavra tem que ser mantida. Não, você. Eu lembro que aqui, ó como o conceito, você tem uma postura, e aí você vê as pessoas ao redor, você não tem noção do alcance. Eu lembro que eu estava viajando, a Carol me contando esse tempo atrás, que eu fui viajar, e aí, pessoal, aqui é um condomínio, então meu sobrado é o primeiro aqui, de frente para a rua, e tem um portão aqui atrás que dá mais para 4 casas ali dentro, então ali é um condomínio. E aí, nós tínhamos ido viajar, não tinha ninguém em casa. Aí os vizinhos contou, tem câmera, tudo aqui. O vizinho contou que um maluco, um dependente, que um nóia de rua, pulou meu portão e quis entrar, pulou meu portão aqui e entrou, correu no fundo e queria pular no condomínio. Aí o pessoal viu ali, não, pega, pega, sai daí e tal. E aí, só que ele estava, segundo ele estava fugindo de um pessoal que queriam bater nele. E aí eu não tava em casa, o pessoal já pegou, já tirou ele para fora e tal. Aí tem uns vizinhos aqui, em Soninha, tem uns vizinhos assim, aqui que gosta de bebe, final de semana faz a cachaça, faz churrasco, o pessoal, os meninos aqui na rua. E aí eu disse que os meninos chegaram assim, você é louco, rapaz, entrar na casa do pastor, você é doido, não faz isso não. Se você mexer com o pastor, entrar na casa do pastor, ela vai quebrar você inteirinho, né? Aí me contaram isso depois. Eu fiquei pensando, como é que ele sabe que eu sou pastor? Eu nunca contei que eu era pastor. Mas aí o pessoal falou que aqui não, ali mora o pastor, e ele sabe que eu sou pastor. Eu não sabia que ele sabia que eu era pastor. E os doidos protegem a gente. Né? Falou, você não é na casa do pastor, rapaz, você entra na casa de pastor, você é louco, não vai quebrar você inteiro. Então, o pessoal todo aqui sabe. Então, isso fala dos valores do seu posicionamento. E você é conhecido
pelo que você é, pelo que você fala, pela sua postura, sabe? Sofra o dano, mas faz uma faxina. Eu, de vez em quando, eu sou a favor de uma vez por ano fazer aquele faxinão na casa. As mulheres gostam de fazer isso, né? Aquele faxinão, faz bate aquela vape mesmo e faz aquele faxinão na sua alma, nos seus valores. E estou falando para crente, gente, é reconstrução. Estabelecer isso, ó, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu jogo fora. Todo ano eu dou um monte de livro que eu já li, falo, isso aqui não me interessa mais, isso aqui é. Eu pego, faço uma faxina nos meus livros, nas minhas apostilas, nos meus arquivos, nas minhas amizades, nas pessoas, ó, faço uma faxina. Isso mantém sempre a saúde dos valores morais da sua história. Então, a porta do lixo, a porta do monturo, é a metade da sua história. Isso fala de até onde você tem chegado com a postura que você tem vivido. Até onde? Até onde você tem negociado? Até onde você desceu para justificar a sua postura? Lembre-se, os tempos difíceis não separam os amigos, somente os selecionam. Tá? E se Deus levou você para esses valores difíceis, está na hora de você parar, talvez essa aula aqui seja isso, e pode o Xaninho chamar a Vanessa, o João chamar a Lili, a Thaís chamar lá o João dela, a Ezra chamar as meninas, a Adriana chamar os parentes, ó, deu, que não quero mais nada disso aqui não, sabe? Os maridos ali chamar os filhos, ó, já deu, chega, já acabou, daqui para frente, fazer aquela faxinão, ou você é daquela, isso é coisa de mulher, né? Compra um sapato e guarda a caixa, compra um perfume e guarda a caixa, compra, vai guardando o carro, vai guardando a caixa, isso aqui eu vou usar para frente, isso aqui eu vou usar para pôr não sei o quê, vai guardando, e vai guardando, joga tudo fora, faz aquele faxinão, põe a porta dos relacionamentos corretos, ó, aqui só. Não, mete fogo, né? Não derrame sangue, valores, sangue fala dessas alianças e fundamente a tua história sobre isso. Tá? Faz esse faxinão aí e quando vocês forem responder lá a atividade da apostila do capítulo 3 já aproveita, ó, eu quero pedir perdão porque eu errei nisso aqui. Se quer confessar erro, me chama os pastores da sua igreja, os seus líderes, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu tô mandando embora. Chama os filhos, ó, dá teu jeito aí. Você tem X, ver o que você vai fazer aqui. Aqui, isso aqui eu não quero mais. Nada de ficar namorando dentro de casa. Eu tô dizendo namorar pra dentro de casa. Não vai não. Acabou essa bala. Ah, então eu vou namorar fora. Quer namorar fora? Quer dormir fora? Case. Não quer casar? Então larga. Vai dar o teu jeito. Sabe? É posicionando isso, que você pode até construir um altar de idolatria de lixo. Já passou por pensar nisso? O que você está adorando? Lixo. Adorando lixo. Não, tá aqui, é. Vai que isso aqui eu preciso para um dia, né? Vai que isso aqui eu preciso para não sei o quê. Cuidado com isso. Beleza? São 5 para as 9, 10 minutinhos para a gente tomar um café, mandar um zap, já pensando aí, fazendo aquele download. E aí, 9 e 5 eu estou de volta. Aí nós vamos subir a serra, começando ali pela porta da fonte. 10 minutos eu estou de volta. Segura aí. E nessa segunda hora, 9 horas 7 minutos, vamos subir a geografia, vamos subir a montanha do sentido anti-horário. Então, nós estávamos lá em cima, viemos descendo, Porta das Ovelhas, pastoreamento, Porta do Peixe, comida, né, devocional, Porta do Vale, Porta Velha, os princípios imutáveis da casa do Senhor. Depois, a Porta do Vale, as provações e as tentações, a Porta do Monturo, que é a quinta porta, fala desses lixos acumulados da alma, essas bagaceiras todas, fazer aquela faxinona, não seja um morador de Zanoa, que está habituado a morar nessa área, é assim mesmo, tá jogando. Então faz uma listagem aí de coisas que você comprou errado, sabe? Promessa que falou e não cumpriu, essas conversinhas fiadas, viu? Vocês dão conta disso aí. Depois, agora então eu vou subir com vocês a geografia. Deixa eu na parte angular. Colocar o mapa aqui, eu vi, parece que eu vi, colocar o mapa aqui. Colocar o mapa aqui, ali, ó, o mapa. Foi a Edna, né, Edna? Você colocou o mapa aqui. Então você vai ver o mapa ali de Jerusalém. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, para compartilhar. Isso, aqui, ó. Então você vê ali o mapa, né? Então a gente está ali, lá embaixo, lá, ó. Lá no cantinho do Monturo, lá. Então a gente sobe aqui, vem descendo, descendo, descendo. Tá lá na esquina da cidade, lá embaixo na cidade. E agora nós vamos subir, tá? Subir a porta
ali para que possa estabelecer esse conceito correto, entender isso. Então, a próxima porta agora é a porta da fonte, né? Quem está com o livro aí, está aqui na página, aqui ó, no livro, na página 54, porta da fonte. E a porta da fonte está em Neemias 3, do 15 ao 25. Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte: o vale, o lixo e a fonte estão juntas, quase juntas, um espaço de 50 metros, né, os côvados, mas é curioso isso aqui, é curioso. A Bíblia estabelece que o Espírito Santo, a porta da fonte aponta para a pessoa do Espírito Santo. É a única porta, a única, que tem essa menção do Espírito. Toda a Trindade está envolvida na reconstrução. Então, da porta das ovelhas até a porta do lixo, todos esses nomes que você vê ali, eu fiz questão de caçar um por um para você entender, aponta para valores, para o caráter de Deus, para os detalhes dos princípios de Deus, a primeira pessoa. Depois, a porta da fonte, todos esses nomes que você vai ler ali, do verso 15 ao verso 25, aponta para a pessoa do Espírito Santo. Todos esses nomes, você vai ler ali no livro, ó, você pode ler, ó, ver se vai aparecer aqui, ó. Todos esses nomes aqui, cadê? Todos esses nomes aqui, eu fiz questão de colocar a tradução dele ao lado, que vai apontar os valores da pessoa do Espírito, a fonte, porta do Espírito. E aqui, perceba que o Espírito Santo, essa terceira pessoa, a interdependência da Trindade, tá bem assim fundamentado, bem solidificado com alguns conceitos que nós vamos estudar aqui, que é a única porta, né, que aponta para aqui você vai ler, tô caçando aqui, achei. Você vai ler aqui no livro, na página 55, ó. Vale destacar, tô lendo aqui, ó. Aqui, ó, tô lendo aqui. Vale destacar, página 55 ali, ó. Segundo, terceiro, quarto palavra, aqui, ó. Ah, página 55, no terceiro parágrafo. Outra observação que vale destacar é que essa porta também se localiza perto da porta do monturo e a metade da muralha. Ou seja, o relacionamento que desenvolvo com o Espírito Santo faz a divisão entre o que eu sou e o que eu faço. A divisão. Então, como eu me relaciono com o Espírito pode me levar à condenação, como pode me levar à salvação. Continuar aqui. Uma vida no Espírito, no verso 15, a descrição de alguns detalhes que nas outras portas você não encontra. Estou lendo aqui, ó, página 55. Quem tiver com a apostila também está aí na apostila. Toda fonte precisa ser protegida. Tá? Está escrito: ele a edificou e a cobriu. É a única porta que você vai ver que ele coloca uma cobertura. Logo, toda fonte precisa ser protegida de ações do tempo, ou seja, o relacionamento com o Espírito Santo precisa ser único, protegido, guardado. Vou continuar. Uma fonte nasce, tecnicamente, né, da terra, proporcionando água limpa e pura. Beleza. Da mesma forma, quando me relaciono com o Espírito Santo, a minha fonte interior deve ser limpa, pura, protegida. Por isso que o Espírito é a única menção que a palavra é para o Espírito, que a palavra diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, eu sintetizei isso em três áreas. O Espírito Santo, ele vai te dar, primeiro, ele vai te constranger, depois, ele vai te convencer, e isso não funcionando, ele vai trazer o escândalo. Então, primeiro ele te constrange, depois ele te convence e depois ele traz o escândalo. Tá? Foi o que aconteceu com Davi. Construir e manter, estou lendo aqui, construir e manter um relacionamento íntimo e intransferível, protegendo a sua fonte, que é o seu alimento espiritual diário.
Assim como se menciona o muro do açude de Selá, toda fonte precisa de uma base sólida, uma proteção e uma área onde essa água esteja sempre vista. E aqui eu gosto de atrelar esse pedaço com João capítulo 4 da mulher samaritana. Da mesma forma, o relacionamento com o Espírito Santo deve estar sempre aberto, permitindo acesso, para que ele tenha acesso às áreas da minha história, todas as áreas. Eu uso essa frase, transformar a minha vida na sua faculdade de ensino, permitindo, tornando esse relacionamento principal prioridade elevada acima de qualquer outro. Também é nessa porta que existe um jardim. Nas outras você não vê, nessa você vê. O jardim, junto ao jardim do rei. E é notável realmente mais da natureza do espírito. Jardim lembra de um lugar bem cuidado, onde demonstra que tem um dono. Essa fonte irá manter o lugar sempre regado, limpo, protegido, como uma propriedade particular. Então, eu cito até aqui Cantares 4,15. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, né? E ele fala: já entrei no seu jardim, minha noiva. Aqui tem várias conotações, mas uma delas é esse lugar reservado, cuidado. Também é nessa porta que você vai ver que existe ali um conceito de transformação, ou seja, essa fonte, o Espírito Santo tem a função de remover corações do coração, sentimentos, vícios ao lixo, crenças, estabelecendo o reino de Deus, fazendo do seu coração, da sua história, uma fonte que jorra, tá? É, ali também fala dos degraus da casa de Deus para inundar a vida daqueles que têm sede. Tudo isso está nessa porta, tá? Essa fonte jorra, uma fonte de água genuína. Nessa porta aparece a única referência a Neemias. Ele aparece ali. Neemias significa Deus conforta, que é uma personalidade da pessoa do Espírito, tá? Também há lugares como a casa de pedra, fala de firmeza, sustento, tá? Fala do sepulcro de Davi, isso fala de você considerar o seu passado. Passado não se apaga, passado se enfrenta e se resolve. Considerar o seu passado, isso fala de você saber, assim, tudo que você fez no reino, pessoal, isso vai ser estabelecido como princípio de crédito, crédito de justiça. Lembra da oração de Ezequias? Senhor, lembra das coisas que fiz, tá? Lembra das coisas que fiz. E a Bíblia diz que Deus deu a ele mais 15 anos de vida. A Bíblia não fala que Deus curou ele. A Bíblia diz que Deus estendeu mais 15 anos de vida dele. Então, ele fez uso do crédito que ele tinha, do cashback que ele tinha, tá? Então, todas essas características dessa porta remete à pessoa do Espírito que percorre todo esse trajeto, lembrando, confortando, consolando, desenhando fundamentos e estruturando para vencer, né, suprindo os dons, lembrando que alguém algum dia falou da graça infinita para você. Nisso que você tem que entender. Quando você passa pelo vale, sucumbe, junta lixo, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele é aterrado, ele é sujo, essa fonte passa a ser aterrada. Então, a questão é para você ser santificado pelo Espírito, tá? Isso demonstra o quanto ele tem de você. Não é quanto você tem dele, é quanto ele tem de você. Então, a santidade é exatamente o nível de zelo que você tem pela pessoa do Espírito, pelo nível de zelo que você tem pelos valores de Deus, pelos princípios de Deus, pelas verdades de Deus. O que que alimenta você? Tá? As mentiras de Satanás, as crenças religiosas ou as verdades do Espírito? Como que está essa fonte em você? Tá? Como que isso se manifesta em você? Tá? Outro texto diz que depois que Eliasibe começou a restaurar a sua família, os sacerdotes também iniciaram a restauração, está no texto. Cada um dos nomes citados começou a restaurar de frente à sua casa. Chegou-se ao pátio do cárcere, que fica entre a torre da Casa Real Superior,
áreas que precisam ser julgadas e condenadas pelo poder do Espírito Santo. Aprisionado, olha, isso aqui não é mais meu, isso aqui está morto, isso aqui está aprisionado. Vícios, manias, as procrastinações. Gente, procrastinação não sai com oração, não. Aprenda isso. Procrastinação sai com disciplina. Disciplina. Tem várias coisas, a bastardia pode levar à procrastinação, orfandade pode levar à procrastinação, mas isso não sai com oração. Isso sai de você entender que eu sou assim, porque eu vim dessa área, já orei essa área, mas o meu comportamento é pela disciplina. Você não pode eliminar um vício com oração. Você elimina a raiz do vício e esse espaço onde estava esse vício precisa ser preenchido com outros valores corretos. Você não tem, eu vou orar por vício da pornografia. Sai daí. Você precisa achar a raiz, você, anula a raiz, estabelece o princípio, mas esse espaço que a pornografia usou na sua história precisa ser substituído com princípios corretos. É assim que funciona. É assim que você vence a procrastinação. Tá? Não é, eu vou orar, vou fazer uma campanha para eu deixar de ser procrastinador. E aí agora tem uma turma doida aí que está trocando o nome de procrastinação por TDAH, tá? Meu TDAH. Meu toque. Meu roubo de energia. Porque eu tenho a síndrome do iPhone, que é isso, a bateria não dura nada. Porque a coisa não funciona. Porque é o demônio que está me... porque eu fico e roubo energia. Sai daí. Então você tem que estabelecer, tem que ser homem, mulher, real, para você aceitar teus pontos. Arruma, substitua, né? Faz uma reposição hormonal, come umas frutas, come uns inhame, umas batata doce, come lá umas frutas verdes, umas folhas verdes, sabe? Toma um chá de, como é que é ali? Como é que é? Toma umas gemadas com ovo de pata e unção de Scott, sei lá, fala uma coisa. Mas você tem que posicionar em cima desses princípios. O seu relacionamento com o Espírito Santo. Como é que tá? Eu gosto de usar essa expressão da fonte com João capítulo 4. Abre lá. Isso não está na Bíblia aí. Não está na Bíblia. Não está na apostila do livro. Vou acrescentar agora aqui para vocês. Uma aula bônus. João capítulo 4. Tá? Acha lá. João capítulo 4, que é da mulher samaritana. Tá? Então, assim, ó, lá no João capítulo 4, ali é exatamente essa disfunção entre o que eu creio e o que eu vejo, tá? O que que molda o seu relacionamento com o Espírito ou com as verdades de Deus? É o que você vê ou é o que você crê? Paulo deixa bem claro, não vivemos por vista, mas por fé. Tá? E fé é um atributo genuíno de Deus, a todos nós. Então, eu vivo pelo quê? Por fé ou eu vivo pelo aquilo que eu vejo? Circunstância ou verdade? Circunstância ou verdade? Tá? Então, no capítulo 4, você vai caminhar em cima dessa guerra, eu vou usar essa expressão, desse debate, crença e fé. Crença e fé. Tá? Ali é um debate entre crença e fé. Então, a samaritana, ela vem e diz assim, eu creio, pelo que eu vejo, eu aprendi vendo isso, que se eu não vim buscar água, eu morro de sede. Então Jesus falou: não, você não, se você me conhecer, você não precisa mais disso. Você descansa. A água você vai ter que pegar para beber, mas os valores internos seus serão saciados. Você, além de ser saciada, você vai saciar outras pessoas. Aqui está o segredo, um dos segredos da mente milionária gospel. O descanso entre aquilo que você acredita e aquilo que você vê, tá? Aquilo que você vê. Tem uma história antiga do Paul Yong-Cho, que já morreu, que ele chamou os irmãos dele, da igreja, os irmãos e o pessoal da igreja, para ir na casa dele e falou assim: ó, eu quero que vocês vão lá na minha casa ver a minha escrivania, minha cadeira e minha bicicleta. Aí os irmãos foram lá, aí chegaram lá, tinha uma garagem lá, e falou: tá aqui, a minha cadeira, a minha cadeira, a minha mesa e a minha bicicleta. Os irmãos olharam e falaram assim: não tem nada aí, pô, não tem nada aí. Ele falou: tem sim. Você não tá vendo? Não, aqui tá a cadeira, aqui tá a mesa, aqui tá a bicicleta.
3 dias depois ele estava com a mesa, a cadeira e a bicicleta. Então, o pessoal estava vendo, cria-se vice, que é o princípio lá de Tomé. Não, eu creio, por isso eu falo. Tem gente que precisa ver para falar, para crer. Paulo diz: creio, por isso eu declaro. Isso é a diferença entre descansar e viver aí atribulado. Então, no capítulo 4 você vai ver essa dinâmica do debate de Jesus com a menina. A menina cita 2 vezes, tá, a palavra poço. Sabe? Lembra que eu digo aqui para vocês? Você tem que aprender a viver quem vive de provisão não sabe viver de abundância. Aprenda isso. E aí, ela, com o cântaro, ali, o balde era o mecanismo de provisão dela. Se ela não tivesse o balde, ela não podia arrancar água. E aí, Jesus, então, fala para ela: falou, olha, você está vivendo de provisão. Pô, mas se eu não tiver isso, eu vou morrer de sede. Ele falou: não, você tem que entender que você pode não ser mais um poço, você pode ser fonte. Então, Jesus fala para ela ali, ó, no verso 11, cadê aqui? Isso, ali. No verso 11, ela diz assim: respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Da onde você está tirando essas águas vivas? Aí no verso 12, é porventura maior do que o Jacó, que nos deu o poço? Olha a crença. Jesus lá no 14 falou, não, você pode ser uma fonte. E ela diz, não, poço é fundo. E aí começa a discussão, poço, fonte, fonte, poço. Aí ficou aquela conversa. Aí Jesus, então, né, trabalha as crenças dela, os valores dela. E a palavra que mais, assim, a palavra que aparece, que dá destaque, a palavra que amarra todo o texto do capítulo 4 é essa palavra aqui, ó, importa. Verso 24. Deus é espírito e importa, ou seja, amarra, é necessário que tudo isso que eu estou falando seja costurado, né, por aqueles, por aqueles que acreditam nisso, e isso se faz junção. Então, se Deus é espírito, eu tenho que caminhar no espírito. Isso é uma verdade. Bom, a mulher então tem um choque de realidade, e aí ela, lá no verso 28 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e pregou aqueles homens. O que que mudou a história dela? Ela largar, né, a provisão. Ela falou, eu entendi. Então eu não preciso mais ficar vivendo de provisão. Eu não preciso ficar, eu vou trazendo para a questão do Espírito Santo. Eu estou em dificuldade, eu vou lá, jejuo e oro. É uma provisão. Eu estou em dificuldade, eu peço para o Espírito Santo me consolar. É uma provisão. Eu estou passando por questões, eu falo, Jesus, me ajuda aqui. Não, isso é constante. Tá? Eu estou com muita luta, eu vou jejuar. Eu estou com muita prova, eu vou fazer um voto. Eu estou com muita dificuldade de ler a Bíblia, eu vou expulsar um demônio, porque pode ser isso em mim. Não, isso é provisão. É para aquele momento e acaba. Tá? Um exemplo disso é Moisés, quando ele desce do monte, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. E aí ele põe um véu. Só que aquele brilho acabou, foi embora, e ele continuou com o véu. Aí o sogro dele falou assim: tira esse cara, tira esse negócio do rosto, rapaz. Vamos trabalhar, vamos cuidar da vida. Ah, mas não, acabou já o brilho, já foi embora. Já foi. Bora trabalhar, vamos cuidar da vida. Vamos dividir aqui, senão você vai morrer aí cuidando desse povo. Então, Paulo até fala disso, né? Nós o vimos como um véu, mas ele se revelou a nós. Então, é a diferença da fonte. A fonte sua tem que estar protegida, guardada, com os degraus, o acesso, a água, as pessoas têm que olhar. Isso é provisão, provisão. Tá? Você tem que ter acessado um espaço onde você guarda, que você, Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo.
existem áreas em Deus que você vai precisar procurar nele. E quando você encontrar, você se esconda lá. E somente você sabe como chegar lá, mas ninguém sabe. Tá? Então, existem situações no reino que você vai ter que se esforçar, procurar. Eu vou atrás, onde é que está esse negócio? Como é que funciona? Isso não é por mecanismos de técnicas, isso é por vida no espírito. Você estabelecer princípios de meditação, de estudo, começa e termina, valor da palavra. O Espírito vai regando você, vai te dando palavras, vai te dando discernimentos, vai te dando visões. Você pede confirmações, vai agregando pessoas para te conduzir, sabe? Como é gostoso você sentar em mesas onde tem gente séria, gente de mente aberta, gente que tem experiência com o Espírito Santo. Você até brinca ali, fala umas piadas e tal, mas, cara, aquilo voa longe. Os caras já te inspiram, sabe, hein, os maridos, quando eu tenho um projeto assim, o cara não vai, vamos orar em cima disso, não, ó, quando você precisa para isso, ó, faz aqui, vai desse jeito, eu vou investir em você. Hoje eu estava conversando com um pastor de Minas, o SEM está dando cobertura para ele na área de ensino, libertação e cura. E a gente estava tendo um discipulado hoje à tarde, e eu conversando com ele, e ele me contando, ele me passou lá a visão, missão, identidade do ministério, está aqui, a gente está conversando. E eu falei para ele assim, eu falei, pastorzão, como é que está a tua liderança? Não, a igreja está começando, estou com 60 membros. Eu falei, eu estou feliz porque agora que eu comecei a receber meu primeiro salário e tal, a mulher veio, né, cumprimentou e tal. E eu disse assim para ele, pastor, como é que tá a área do ensino? O que que o senhor está precisando aí? Que, né, tudo que é meu é seu e tal, bora para a vida. E eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte, faz isso assim, aqui. Ele falou assim, eu tô com um projeto assim, assim, eu falei, cara, faz. Isso aqui, nesse projeto eu posso entrar nisso, aqui eu entro, aqui eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, vai fazendo essas coisas. Ele ficou todo animado, ele falou, não, então vamos fazer, vamos para a vida. Ele falou, vou esperar virar o semestre. Não, não espera virar não, começa agora. E quando chegar lá no semestre, você já está 10 anos na frente de muita gente. Então, sabe, sentar com gente que tem essa fonte de água que jorra, que te dá direções, que te aponta, ó, vai aqui, vai ali. Como é gostoso ter isso. Gente assim, não esses, esses caras horrorosos, murmurador, sabe? Você quando, tem que orar, tem que ver, né, o que que dá para fazer. Ah, não acredito nisso não, isso aí é bobagem. Ah, não, vamos vender, vamos lá para ver o que que Deus fala. Vamos, vamos trabalhar, ver o que que Deus dá para fazer. Tá difícil, né? O Brasil tá passando uma fase tão ruim. E aí tem aquela fala, viu? Conheço uns caras aí que fala, tem empresa, e diz assim: tá difícil para todo mundo. Você não é todo mundo. Também falou que você não é todo mundo. Ah, mas é sazonal. Ah, é porque as coisas tá difícil, o dinheiro não tá entrando. Você sai daí, querido. Tem tanta riqueza aí em cima, no céu voando, tanta coisa boa, tanta gente comprando, negociando, fazendo, fervilhando. Por que que não acontece com você? Pode ser que você está vivendo de provisão. É, isso mesmo. Não esperar uma melhor época. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que caminha a humanidade, né? Como diz o filósofo, né? Então, alguma dúvida quanto a isso? Quanto ao relacionamento com o Espírito Santo? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma palavra? Pastor, eu entendo que isso é desse jeito, eu estou com dificuldade nisso, assim aqui eu não dou conta, né? Tem outra coisa, presta atenção no que eu vou dizer aqui, não menosprezando os casais, não é isso. Mas existem projetos, planos, direções que Deus deu só para Abraão, tá? Só para Abraão. Ó, falou tudo aqui. Existem situações que Deus mostrou só para Moisés. Existem discernimentos que Deus deu só para Davi. Existem discernimentos que Deus apontou até mesmo para uma criança. Lembra lá de Naamã? Deus revelou para a criança. Ó, se ele for lá, ele é curado. Então, você tem que ter esse ponto. Só que assim, diante disso, quando você compartilha isso com alguém, ou com a sua mulher, o seu marido, ou com o seu líder, né? Ele não precisa, de certa forma, você não vai fazer, não é isso.
Só quero que você entenda. Você quer fazer parte disso? Vamos fazer parte disso? Tem esse valor de paz, tem esse cara. Não sei, tem homens que são, que eu chamo de síndrome de Ló, que sacrifica a família em nome de algo. Aí não. Mas aí a mulher nem quer ir, a mulher prefere virar estátua de sal do que seguir um cara desse. Mas sabe aquelas pessoas que inspiram? Deus te deu um direcionamento, o Espírito Santo, você desentulhou essa fonte, limpou tudo, e começa a vir insights, projetos, métodos, é, é, discernimentos, valores, e aí você fica, olha que legal, aí você compartilha com gente séria, como isso é gostoso, como isso é gostoso. Então, assim, tá certo disso, você tá certo daquilo que Deus está te direcionando, desentulha a tua fonte primeiro, vê se a tua fonte está coberta, se a coisa está em ordem, se o teu relacionamento está dentro dos valores, se isso que você está fazendo é atribuída realmente para o reino. Se você está querendo investir no reino, investe como é que fala? Em projetos sérios, gente séria, né? Oferta em gente séria, primicia em coisas sérias, né? Desenvolva parcerias sérias com gente que te inspire, que invista em você, que te promova, que te projete. Isso é fundamental, você estabelecer esse cuidado, tá? Amém? Alguma pergunta? Edna, Vanessa, Leliana, Sonitia, João, Osmarilda, Thaís, João, alguma pergunta? Xandinho, tá certo isso? Tá bem colocado isso? Então, recapitulando. Porta das ovelhas, você ser pastoreado, sentido anti-horário. Porta das ovelhas, você ser pastoreado. Porta do peixe, o seu alimento. Se você não é pastoreado, você não é alimentado corretamente. Se você não é alimentado corretamente, você vai trocar valores, que é a porta velha. Velha não está falando de coisa usada, está falando de princípios imutáveis. Sendo assim, você cai nos vales das provações e nas tentações, você negocia, não resolve, vai sendo reprovado e vai acumulando lixo. Esse lixo você não queima, não joga fora, não se resolve, isso vai entulhar sua fonte. É um mecanismo de instrução, inspiração, justificação, reconciliação, o papel do Espírito em você, você condenar as coisas condenáveis. Como diz aqui no livro, você pode ler depois, né? A porta de frente à casa, o princípio da família, o conceito dos degraus da casa do rei, a casa de pedra, que fala dos valores de firmeza, tá? A casa dos heróis, que faz lembrar aqueles que lutaram para que você chegasse até aqui, os valores de gratidão. Tá? A pessoa do Espírito percorre todo esse trajeto, confrontando, lembrando, confortando esses princípios para você estabelecer. Como que está esse valor? E aqui não é você ter relacionamento com o Espírito, não é você ficar orando 10 horas em línguas, ficar andando, eu ando no Espírito na rua, falo em mistério. Não, não é nada disso. Se você faz, amém. Para você tá bom, toca. Não é isso. É você viver pelaquilo que a palavra desenha, não pelaquilo que você enxerga. Tá? Abre os meus olhos, Salmo 116, 12. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Então aqui a gente termina essas últimas três portas, tá? A porta do vale, a porta do monturo e a porta do espírito. E na terça-feira que vem, eu fecho então com as últimas quatro portas, que é a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental e a porta da guarda, tá? A porta oriental fala desses pontos que vai das promessas, então é bem curtinha, dá para tempo. Então, na última aula na terça-feira que vem, sobre as portas, então vou falar sobre a porta das águas, relacionamento com a palavra, a porta dos cavalos, relacionar a força que se desenvolve no Espírito Santo, no reino, a porta oriental, que é os dons, os conceitos da esperança, e a porta da guarda, que é a vigilância. E aí fecha esse ciclo anti-horário, e depois a gente vem trazendo, então, o sentido horário. Se eu vigílio, se eu sou ovelha, eu vou vigiar, porque eu tenho um pastoreamento, eu vou desenvolver os dons, eu vou ter força, eu vou ter palavra, eu vou ter relacionamento com o Espírito. Não vou acumular lixo, vou passar os vales, vou desenvolver os princípios corretos, que é a porta velha, vou sempre ser alimentado e vou continuar sendo ovelha, que são as 10 portas no sentido horário. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu com a minha luz aqui. Deus abençoe você,
tá? Alunos do 102, da reconstrução espiritual, lembre-se das tarefas da apostila, lembre-se das mensalidades, lembre-se das leituras, você vai precisar do livro para poder responder, ou da apostila para poder responder as atividades. E tragam para mim, né? Mandem no e-mail para mim as tarefas em Word. Não mande em PDF, nem tire foto, que eu não corrijo. Mande em Word, digita ali bonitinho, manda no e-mail, ministério100 com 2m, @gmail.com. Eu recebo, corrijo, devolvo. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Se alguém Pagar tiver. a luz, tá? Pagar a energia, tá Não é bom? energia, não é, sabe o que que é? Tô sentindo um cheiro de queimado, linguarudo. É, É, tá então bom. ela queimou. A lâmpada queimou. Tá saindo uma fumaça. É, É, queimou. Viu, linguarudo? Viu? Dá para você tá, morder a língua. tá saindo fumaça, né? Lâmpada queima, saindo fumaça. Tá bom, ué. Não, tô cheirando Tá? queimado. É aquelas lâmpadas grandonas de. Como é que fala? Branca, né? E aí, não sei se vai dar para mostrar aqui. Deixa eu ver se não vai dar para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai dar para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo desfocar o plano. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, ó. A lâmpada tá lá, tá vendo? É. Tá vendo? Aproveita a aula aí e já arruma esses princípios aí, mestre. E aí. E ontem era umas 2 da manhã, 1h30 da manhã. Tá vendo esse quadro aqui atrás? Esse aqui, ó. Aqui é o quadro das minhas agendas. Eu apaguei porque agora eu vou pôr de abril e maio. Caiu, moço. A dona Maria aqui deu um pulo. Ele soltou aqui, ele caiu, fez um barulho. Eu falei, não, é demônio. Aí a cortina mexeu. Eu falei, é demônio, já saí repreendendo. Mas aqui, ó. Então, ontem caiu o quadro, hoje queimou a lâmpada. Acho que Deus está falando alguma coisa aí comigo, viu? Pecado, né? Pecado. Fala da vida O dos inimigo, o outros, né? inimigo tá furioso, pessoal. O inimigo tá furioso, né, João? O inimigo tá furioso, né? É o Exu fusível e o Exu quadro, né? Tá bom, pessoal? Beijo pra vocês, Deus Abençoe, né? abençoe. Deus. A gente se vê, um abraço.